Deus, ele fala com Moisés no Monte Sinai. E quando Moisés, ele desce do monte, ele desce com a direção de Deus. Amém, pessoal? Nós sabemos que ele desce com os 10 mandamentos, para que o povo viesse cumprir, servir a Deus e alcançar de Deus a promessa. Mas Deus falou mais com Moisés. Não foi apenas somente os 10 mandamentos. Deus falou mais com Moisés. Glória a Deus. E tudo que Deus falou era para abençoar o povo lá embaixo. Amém, pessoal? Então nós vamos para Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Deus falou assim, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Glória a Deus. Então Deus falou algo aqui para Moisés. Aquele povo foi o povo escolhido, mas eles ainda não estavam totalmente no domínio de Deus. Eles ainda não estavam totalmente do jeito que Deus queria agir na vida deles. Então Deus falou assim: Moisés, se agora esse povo diligentemente ouvir a minha voz, porque você sabe que o povo de Israel, por muitas vezes, eles não ouviram a Deus. Então, pelas vezes que eles não ouviram a Deus, eles não alcançaram de Deus aquilo que eles queriam e precisavam. Mas o Senhor falou: mas se agora eles me ouvirem, se agora eles ouvirem a minha voz e guardar a minha aliança, a aliança já tinha sido feita, mas a aliança nunca vai ser quebrada da parte de Deus. Então eles já tinham uma aliança, mas o Senhor diz que eles têm que guardar essa aliança. Glória a Deus. Então falou: se eles guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Glória a Deus. Esse povo vai ser a minha propriedade. Ou seja, aqui na terra existem pessoas que têm propriedade. Tem pessoas que têm uma propriedade, tem pessoas que têm um terreno. Então, o que isso quer dizer? Que aquele terreno tem dono. Glória a Deus. Ninguém pode entrar naquele terreno sem a permissão do dono. Ninguém pode fazer uma construção naquele terreno sem a permissão do dono. Se a pessoa deseja aquele terreno, se a pessoa deseja fazer uma construção naquele terreno, tomar posse daquele terreno, o que a pessoa tem que fazer? Tem que comprar. Tudo nessa vida tem um preço. Tudo nessa vida tem um valor. Sim ou não? Foi assim que Jesus fez por nós. Amém, pessoal? O ser humano, ele estava entregue, ele estava nas trevas. O povo já tinha uma aliança, mas essa aliança não tinha sido guardada. Então, Deus sempre quis que o seu povo fosse o quê? Propriedade peculiar dele. Quando Jesus veio para a terra, Jesus, ele fez isso. Jesus, ele nos comprou, e nos comprou não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas ele nos comprou a preço de sangue. Glória a Deus. Porque o ser humano, ele não é um objeto. Um objeto você compra com o quê? Com dinheiro. Uma propriedade, um terreno, um imóvel, você compra com dinheiro. Por quê? Porque aquilo dali é algo material. Mas a alma do ser humano, a vida do ser humano, vale mais do que o mundo inteiro. Glória a Deus. Então, se a pessoa quer tomar posse daquela propriedade, a pessoa tem que pagar. Jesus queria tomar posse da nossa alma. O que foi que ele fez? Ele pagou por nós. Glória a Deus. Ele pagou e nos comprou a preço de sangue, dizendo para o diabo e para o inferno: olha,
agora essa pessoa é minha. Já não te pertence mais. Você já não tem mais como agir nessa vida, entrar nessa vida, porque essa vida agora é minha. Eu comprei a preço de sangue. Glória a Deus. Então, Jesus ele fez isso para nos tornar uma propriedade peculiar dele. Custou um preço muito caro, custou um preço muito doloroso, mas ele não mediu esforços. Glória a Deus. Jesus estava disposto a nos comprar, e a preço de sangue. Não foi com ouro e não foi com prata que nós fomos resgatados, glória a Deus, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Então o Senhor disse: se eles guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Esse povo vai pertencer a mim. Glória a Deus. Esse povo vai pertencer a mim. Esse povo vai ter um dono. Esse povo vai ter um pastor e bispo das suas almas. Quem é o pastor e bispo das nossas almas? É o Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós hoje somos ovelhas do seu pasto. Então, se uma pessoa tem uma propriedade, está sob o domínio daquela pessoa. Por mais que a propriedade não seja da pessoa, mas a pessoa alugou uma casa, alugou um imóvel, então foi feito o contrato. Aquilo está no domínio da pessoa que alugou. Nem o dono pode entrar naquele recinto sem autorização daquele que alugou. Glória a Deus. Porque se ele entrar sem autorização, se a pessoa quiser processar, a pessoa ganha. Porque foi feito o contrato. Esse contrato Deus ele fez com o seu povo. Deus falou: olha, se vocês guardarem a aliança, nós temos o contrato. Você vai ser propriedade minha. Você vai me pertencer. Glória a Deus. Vocês serão meus. Aí ele diz, ó, dentre todos os povos. Ou seja, existem muitas nações, existem muitos povos, mas Deus falou: vocês serão meus. Tem muitos povos aqui na terra, tem muitas nações, mas o Senhor disse: se vocês guardarem a aliança, dentre todos os povos, dentre todas as nações, vocês irão pertencer a mim. Glória a Deus. Porque toda a terra é minha. Então Deus queria fazer isso no povo. Queria fazer isso o quê? Propriedade peculiar. Entre o quê? Entre todos os povos. Em outra passagem Deus vai dizer assim, ó. Olha só o que ele diz: e de todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Glória a Deus. Bem-aventurado é aquele que pertence a Deus. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que é propriedade de Deus. Glória a Deus, que pertence a Deus. Então ele diz: dentre todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que havia terras, e até hoje ainda tem, terras que são infrutíferas, terras aonde não adianta nem plantar, porque você não vai colher. Por exemplo, o deserto. O deserto é um lugar que ninguém quer construir nada, ninguém quer plantar nada no deserto, porque lá o calor é muito extremo, e o frio também é muito extremo. Por conta disso, nenhuma plantação resiste. Mas Deus fez o seu povo florescer no deserto. Amém, pessoal? Então ele diz que dentre todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Por quê? Porque Deus vai abençoar essa terra. Deus vai abençoar esse povo que pertence a Ele, que é propriedade dele. Porque vós sereis uma terra deleitosa. Eles não eram uma terra deleitosa, mas o Senhor disse: vocês serão. Porque vocês agora
pertence a mim. Glória a Deus. Ele diz mais: e eles serão meus, diz o Senhor. E eles serão de quem? O próprio Deus falou: e eles serão meus. Amém, pessoal? Deus não quer que ninguém viva na mão do maligno. Deus quer todas as nações para Ele, mas Ele estabeleceu a aliança. Glória a Deus. Ele deu ao ser humano o livre arbítrio, o direito de escolha, mas a vontade de Deus nós sabemos qual é. A vontade de Deus é essa: e eles serão meus, diz o Senhor. Glória a Deus. Você já imaginou isso? Deus falar: esse povo é meu, essa pessoa é minha, ele é meu. Isso quer dizer o quê? Que o mal ele não vai poder tocar. Glória a Deus. Ele diz mais: ó, naquele dia serão para mim como joias. Amém, pessoal? Você vê que como que o Deus ele valoriza o ser humano. É verdade, não é? Você vê que um ser humano ele não valoriza o outro, ele despreza, ele humilha. É verdade, não é? Tem pessoas que são altivas, tem pessoas que não dão nada pela outra, mas Deus falou: vocês serão para mim como joias. Você já imaginou como que Deus ele valoriza o ser humano? Glória a Deus. Enquanto tem pessoas que acham que não vale nada, enquanto tem pessoas que estão com sua autoestima lá embaixo, achando que não merece nada, achando que não é merecedor de nada, Deus está dizendo: e eles serão para mim como joias. Quando Jesus ele veio para a terra e nos comprou a sangue, por que Jesus fez isso? Porque Jesus ele nos viu como joias. Amém, pessoal? Jesus ele não viu como joias, mas eram joias que estavam se perdendo. Eram joias que estavam indo por outro caminho. Mas o nosso Deus e o Senhor Jesus, ele vê as pessoas como que? Como joias. Você vê que Jesus, quando ele estava sobre a terra, ele procurava estar com aquelas pessoas mais sofridas. E quando ele chegou diante delas, Jesus falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, porque eu vou te aliviar. Glória a Deus. Jesus falou para aquelas pessoas: vocês estão sobrecarregados, vocês estão oprimidos, mas vocês são joias. Glória a Deus. Vocês são importantes e eu vou aliviar vocês. Então o Senhor diz: naquele dia serão para mim como joias, poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Glória a Deus. Naquele tempo e no dia de hoje, a gente sabe que não existe só Deus no mundo. Existe o mal, as obras do mal e as maldições. Deus falou para aquele povo: vocês serão para mim como joias, eu vou poupar vocês, eu vou livrar vocês da dor, do sofrimento, das maldições, das pragas. Amém? Eu vou livrar vocês como o pai, ele livra o seu filho que o serve. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus. Então, é isso que acontece. Deus ele livra o seu povo para que o mal não venha levar o povo de Deus à dor e ao sofrimento. Todas as vezes que o povo de Israel sofreu, foi porque se afastou. Todas as vezes que o povo de Israel foi entregue nas mãos dos inimigos, foi porque eles viraram as costas para Deus. Aí foi entregue. Na época de Gideão, o povo passou 7 anos nas mãos dos midianitas, vivendo em caverna, não podia sair, eles tinham medo, eles viviam com medo. Por quê? Porque eles tinham deixado a aliança de Deus. Foi entregue na mão dos inimigos.
Mas quando eles se voltaram para Deus, Deus falou: nós temos uma aliança, e se vocês guardarem essa aliança, então vocês serão para mim uma propriedade peculiar, serão meus, diz o Senhor. Amém, pessoal? Isso quer dizer o quê? Os inimigos não vão mais reinar sobre vocês. O inimigo não vai mais tomar toda a plantação de vocês. O inimigo não vai mais escravizar vocês. Vocês são meus. Amém, pessoal? Então ele diz: poupá-lo-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Deus falou: dentre todas as pragas, todas as maldições, não vai chegar a vocês. Se cumpre a palavra do Salmo 91. Praga nenhuma chegará na tua tenda, praga nenhuma chegará na sua casa. Por quê? Porque Deus ele vai poupar, como ele poupa o filho que o serve. Glória a Deus. Que você sabe, se uma praga entra em uma casa, ali vai ter dois sofrimentos. Na época do povo de Israel estava lá no Egito, o Senhor diz: olha, vai passar o espírito da morte. Ele vai passar. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o novilho e vão sacrificar o novilho. Cada casa vai ser um novilho. Vocês irão pegar o sangue desse animal, vocês irão passar pelas umbrais, nas portas. E quando o anjo da morte passar, a casa que tiver a marca do sangue, ele vai desviar daquela casa. Olha que coisa. Ele vai desviar daquela casa. Mas a casa que não tiver a marca do sangue, o destruidor vai entrar. Deus estava fazendo o que, pessoal? Poupando o seu povo. Deus estava dizendo: olha, faz isso, porque vai passar o mal a ele. E a casa que tiver marcada, ele vai desviar, mas a que não tiver, ele vai entrar. Deus poupou o seu povo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que quando aquele espírito da morte passou, aconteceu o que Deus falou. A casa que estava marcada com o sangue do cordeiro, ele passava por cima, ele desviava. Mas a casa que não tinha marca do sangue, ele entrava e matava logo o primogênito. A Bíblia diz que a casa o palácio de Faraó não estava marcada. O destruidor entrou na casa de Faraó, o homem poderoso, o homem que reinava, o homem que dominava. O destruidor entrou na casa dele. E o que foi que aconteceu? Quando ele acordou no outro dia, o primogênito dele estava morto. Amanheceu com o primogênito, aquele que ia assumir o trono no lugar dele, amanheceu morto. Então Deus poupou quem? O seu povo. A Bíblia diz que houve 7 dias de trevas. No Egito, ninguém enxergava ninguém. Foi 7 dias. A Bíblia diz que era trevas palpável. Era trevas que eles poderiam sentir na mão, palpável. Mas a Bíblia diz que entre os filhos de Israel havia luz. Glória a Deus. Enquanto os egípcios estavam cegos, sem enxergar, sem saber onde estava um e outro, durante 7 dias, o povo hebreu, eles estavam com luz. Amém? As trevas não chegaram para eles. Por que as trevas não chegou para eles? Porque Deus poupou aquele povo. O ser humano ele precisa ser poupado. Porque Jesus falou: o diabo desceu até vós e ele tem grande ira. O diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E o ser humano precisa ser o quê? Poupado. Amém, pessoal? Mesmo na igreja, mesmo servindo a Deus, nós temos que ser poupados. Quantas pessoas que servem a Deus que são atingidas? Quantas pessoas que servem a Deus, mas o mal entrou? Então o Senhor diz: naqueles dias eles serão para mim como joias. É assim que Deus ele olha para o ser humano.
poupá-los-ei, como homem poupa o seu filho que o serve. Glória a Deus. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus. Deus, Ele quer isso. Deus, Ele quer que o seu povo seja diferente, faça uma diferença. Glória a Deus. Então vereis outra vez a diferença. Ou seja, Deus já tinha feito uma vez e Deus estava querendo fazer de novo. Amém, pessoal? Deus estava falando para aquele povo: olha, uma vez eu já fiz a diferença na vida de vocês, e eu quero fazer essa diferença de novo, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Houve a diferença entre Faraó e o povo de Deus. Faraó, ele não foi poupado, o Egito não foi poupado, as pragas vieram e ali permaneceram, mas o povo de Deus não, a praga não chegou. Amém, pessoal? Então ele diz: vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós não estamos aqui em vão. Não que nós procuramos somente as bênçãos de Deus, mas uma bênção traz a outra. Amém, pessoal? O reino de Deus, ele traz para nós todas as bênçãos. O reino de Deus vai trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos aqui nesta terra. Glória a Deus. Por isso lá em Provérbios diz: ouve, filhos, a instrução do Pai, estai atentos para conhecer a prudência, pois eu vos dou boa doutrina, e não deixes a minha lei. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, e nem te apartes das palavras da minha boca. Não abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. A sabedoria é coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, emprega, investe tudo que você possui na aquisição do entendimento. Glória a Deus. Exalta, e ela te exaltará. Abraçando tu, ela te honrará. Te dará sobre a tua cabeça uma diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Amém, pessoal? Então nós sabemos que nós estamos nos aproximando do final do ano. Daqui a pouco vai faltar 3 meses para acabar o ano. Esse ano que começou, que passou ligeiro, já está chegando no final. E olha o que a Bíblia diz: se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias bem, e os seus anos em delícias. Glória a Deus. O ano está acabando, o ano está chegando ao final, mas a palavra de Deus para a nossa vida é essa: se ouvirem e me servirem. Glória a Deus. Ele coloca uma condição: você quer acabar o teu ano bem? Você quer acabar os seus dias bem? Ele diz: me ouça e me sirva. Glória a Deus. Nós sabemos que os homens de Deus no passado, eles terminaram bem. A trajetória deles não foi fácil. A trajetória deles, no meio do caminho, apareceu muitos espinhos. Durante o caminhar deles, apareceram muitos pedregais. Durante o caminhar deles, foram muitas lutas, muitas provas. Por exemplo, Davi, ele saiu de uma guerra para entrar na outra. A vida de Davi era uma guerra, mas ele terminou bem. Glória a Deus. Os heróis do passado, os homens de fé do passado, eles tiveram muitas oposições, muitas lutas,
muitas guerras, mas eles terminaram bem. Glória a Deus. Isso quer dizer o quê? Não importa o que vai aparecer no nosso caminho, o que importa é nós terminarmos bem. O que importa é nós entrarmos no reino dos céus. Glória a Deus. Então os homens do passado, eles enfrentaram muita luta. Jó ele foi provado no fogo. Você sabe a provação que Jó passou, mas como foi que terminou a vida de Jó? Ele terminou bem. Jó, ele terminou 2 vezes mais abençoado do que ele já era. Mas durante o caminho dele, ele foi provado. Ele passou pela prova. Glória a Deus. Mas ele terminou bem. É isso que Deus quer. Não importa o que vem aparecer no nosso caminho. Pode aparecer no nosso caminho muitos espinhos, mas o importante é a gente terminar bem. Terminar com vitória. Amém? Se ouvirem e me servirem, acabarão seus dias bem. Glória a Deus. E os seus anos em delícias. Seus anos abençoados. Então Deus quer que a gente venha terminar esse ano bem. Para a gente terminar esse ano bem, nós precisamos ouvir e servir a Deus. Amém, pessoal? Então eu queria convidar todos a ficar de pé. Feche os seus olhos, porque você vai terminar o ano bem. Você sabe por que você vai terminar bem? Porque Deus, ele vai te poupar. Deus, ele não vai permitir o mal entrar na tua casa. Deus, ele não vai permitir o mal entrar nos teus caminhos. Não importa o que você passe, você vai terminar bem os seus dias. Senhor, nosso Deus e Pai, e essa é a nossa fé. É isso que nós estamos crendo, que nós vamos terminar esse ano bem, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos abençoa, é o Senhor quem faz a nossa terra ser deleitosa, ser frutífera. Então abençoa, meu Pai, o teu povo. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que quer terminar bem. De repente, o começo foi uma luta, o meio foi uma guerra, mas o final vai terminar bem. Em nome de Jesus Cristo. Que assim seja, meu Pai, para a honra e para a glória do Senhor.